Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Amuinvest. Bolsa B3, a B3SA3, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, aqui eu vou trazer para vocês o quanto a empresa está negociando atualmente, né? Então R$10,55 é o valor atual. Ela teve como mínima de 9,91 e máxima de 15,76. Lembrando que tudo isso é no último ano. Então essa empresa é a própria bolsa, tá? Onde a gente investe. Então essa empresa lá nos idos de 2018, ela estava sendo negociada na faixa ali de R$7, R$8. Ela teve uma pequena queda em maio, para próximo de R$6. E de lá para cá ela teve uma boa alta, saindo de próximo de 6, abaixo de R$6, tendo como um pico ali próximo de 15. Veio a situação pandêmica, jogou as ações da empresa para a faixa de R$9, e aí ela volta a ter uma pernada de alta novamente, chegando no pico ali de R$20. De lá para cá, olha o quanto que a empresa caiu. Ela recuou no final de 2021 para patamares ali próximos de R$12, esboçou uma recuperação ali de novo na faixa de 15 por duas vezes, mas agora ela vem numa queda, né, acentuada. E na data que eu gravo esse vídeo, ele fechou ali na casa de R$10,55. Sendo que dia 15/7, no último ano, foi a mínima do fundo da ação a 9,91. A bolsa B3, né? O código dela, se você quiser comprar na bolsa, é B3, ó. SA de Sociedade Anônima, código 3. Então é B3SA3. Ela tem o ticker, esse 3 significa ações ON, são ações ordinárias, ações com direito a voto. Mas eu já falo, para nós, pequenos e médios investidores, e até para alguns grandes investidores, jamais vai ter posição numa empresa dessa a ponto de se tornar relevante, sabe? Então, assim, uma empresa dessa ela tem bilhões de patrimônio. Então, note que algumas exceções aí teria condição de ter uma posição considerável na empresa. Dito isso, essa história de ON ou PN, para mim, não vai mudar tanta coisa assim. Se os dois forem iguais, eu vou sempre optar pela ON, mas se não, essa empresa ela possui 100% de TH Long, que é uma proteção minoritária, tem uma liquidez altíssima, negociando na faixa de quase 500 milhões por dia. Ela faz parte do próprio índice Ibovespa, que são as maiores ações da bolsa, ela participa ali com 3,34%. E, para quem gosta de operar opções, ela tem 285 opções em aberto também, tem bastante opções dela. Nesse slide, a gente vê alguns indicadores da empresa. Você não deve comprar um ativo somente pelos indicadores, mas aqui já dá para você ter uma boa noção a respeito do ativo e saber se você vai investir ou não. Por aqui você já pode parar, você não precisa nem ir lá no release da empresa e começar a estudar sobre isso. Aqui já dá para você ter uma certa noção. Não é o fator primordial para você investir, mas já dá para ter uma boa noção. Lembrando que os meus vídeos sobre ações são vídeos bem mais superficiais do que fundos imobiliários. Então, se você se interessar por ação, carece de muito mais estudo do que eu trago aqui rapidamente no vídeo. Então vamos lá, ó. A bolsa atualmente está com dividend yield de 4,93% nos últimos 12 meses. O PL dela está em 15,23 vezes e um PVP de 3,17%. Então o dividend yield tá baixo atualmente, mas ela é uma ótima pagadora de dividendos. O PL está altíssimo, de 15,23, significa que, em tese, você gastaria 15 anos para reaver o valor investido. Então, a bolsa, de uma certa forma, ela é considerada ações de tecnologia. Geralmente, ações de tecnologia são bem mais caras mesmo. E o PVP dela está sendo negociado a 3 vezes o valor que ela vale. Então, assim, o valor patrimonial da sua ação é de 3,33 e a gente bem viu lá que ela está sendo negociada na faixa de 10 e pouquinho. Então, aqui são os números iniciais, né? Agora, o que me chama a atenção a respeito dessa empresa? Eu já adianto logo aqui nessa página, eu sou acionista da empresa. Lógico que eu sou um Zé Goiaba, né? Mas por que eu decidi me posicionar nessa empresa? É uma empresa que cuida das ações. Então, se isso aqui chegar a quebrar, é porque o trem lascou mesmo. E é uma empresa que não tem dívida, ó. Ela não tem dívida líquida, não tem dívida sobre os investimentos. Você pode ver que a dívida líquida é negativa. Ou seja, ela tem dívida? Tem. Mas ela tem tanto dinheiro em caixa que é maior do que as dívidas que ela possui. Então, a dívida é negativa, ela não tem dívida. Outro ponto que me chama a atenção a respeito da empresa. E esse é um dos pontos porque eu não gosto de ter empresas do setor de varejo. Olha a margem da bolsa. A bolsa, a cada R$100 que entra nela, o lucro bruto é de R$89. Aí ela paga impostos, funcionários,
paga os seus endividamentos, paga tudo e sobra lá na ponta 41% de margem. Então, a cada R$ 100 que entra na empresa, sobra para ela 41 a margem líquida. Passo que você observa algumas empresas do setor de varejo com 1%, 2%, 0,5% de margem. Então, esse é um dos pontos que me chama a atenção, a qualidade que a empresa gera, né? O ROI da empresa é altíssimo, ela consegue ter um ROI de 20%, significa que do dinheiro que ela gera 20% de resultado. Então é muito, muito alto esse ROI. O ROA também é muito bom, de 8%. E esse crescimento da Bolsa, ela conseguiu crescer nos últimos 5 anos, uma média de 22% ao ano. Isso crescer as receitas, né? E também conseguiu aumentar os seus lucros nos últimos 5 anos, uma média de 26%. Cuidado com esse indicador aqui de crescimento nos últimos anos, porque nada vai crescer eternamente. Chega um momento, ou que dá uma estagnada, ou que... Porque assim, às vezes, se continuar crescendo, às vezes cresce e anda de lado. Cresce, anda de lado, e assim por diante. Então, cuidado para você não achar que isso aqui vai ser um crescimento eterno, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação da Bolsa, que é a própria Bolsa, eu trouxe aqui algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quer nos ajudar, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. É de graça, né? E pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. Você já decidiu botar o seu pezinho aí no setor de ações? Você já investe em ações? E se investe, você tem ações da B3 no seu portfólio? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos um canal secundário, na verdade agora são 2, né? 2 canais que a gente está tentando crescer e levar a 1000 inscritos. O canal Mudicas, que está quase chegando lá. Eu acabei de criar um canal para falar só sobre FII Infra. Então, se você quiser ajudar esses canais, considere se inscrever neles, que você vai ajudar bastante a gente. Além do mais, considere nas outras plataformas e seguir, se inscrever, comentar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então aqui a gente vê o seguinte, qual a média de dividendo da empresa? Ela teve um dividendo extraordinário ali de 15%? Teve, mas na média a empresa pagou ali, ó, aqui tá puxando para cima, né? Entre 5%, mas você vê que ela pagou na faixa de mais ou menos uns 3%. Então eu acho, isso é só achismo, tá? Eu acho que vai chegar um momento que a empresa não vai ter para onde expandir e ela vai ter que começar a distribuir dividendos. Então, ainda não é uma das melhores pagadoras de dividendos, mas tem tudo para destravar esse potencial aí. O PL da empresa. A gente vê o seguinte, apesar de eu achar 14, 15 vezes um PL caro, ela está na mínima dos seus PLs aí. Então, o que é PL, AMU? Preço sobre lucro. Teoricamente, é quanto tempo você gasta para reaver o seu retorno do que você investiu, mantendo o lucro e o preço constante. Então, isso aqui ele vai oscilar o tempo inteiro, tá? Porque, teoricamente, o lucro se mantém, né? Então, para você reaver o valor investido, você gastaria menos tempo. Então, isso é algo que você não deve olhar 100% para isso. Mas, olha, a empresa era negociada por várias vezes na faixa de 20 e poucas vezes o PL, né? Chegando a ser 36, 32, 30. Então, atualmente, esses patamares, mesmo que caro, está nas suas mínimas. De novo, eu reforço que empresas que são consideradas o setor de tecnologia, eles costumam ter o PL mais esticado mesmo. E, por fim, a gente vê o PVP da empresa. De novo, está no PVP um pouco mais caro do que o normal, aí, do que eu gosto, de 3 vezes, mas a empresa já chegou a estar bem mais cara. Está acima da sua média, que por vezes ela negociou uma vez o seu PL, o seu PVP, né, 1,5, 2 vezes, mas também chegou recentemente a 5 vezes, 4 vezes. Então não está das melhores posições, mas ainda está num PVP até aceitável, né? De 3 vezes aí o que ele de ágil, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quer nos ajudar a continuar nos incentivando, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer valor doado é muito, muito bem-vindo e ajuda muito o nosso trabalho aí. Além do mais, considere se tornar membro dos nossos canais. O AmuFiAgro e a Amu Invest possuem o clube de membros, é só 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor que eu acho bem baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com mais de 1 semana de antecedência. Então, por isso, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E por fim, eu trago mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Eu criei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários.
Então o que acontece? Apesar de ser uma linguagem simples, tudo que eu procuro fazer da forma mais simplista possível. Tem um conteúdo bem interessante. Para novos investidores aí que são novatos, ou até para quem tem uma certa experiência, eu acho que esse e-book pode ajudar demais. Ó. Então vai ter conceito de um fundo imobiliário, por que eu devo investir? Como que eu compro? Quais são os tipos de fundo imobiliário? Quais são os indicadores básicos? Por que eu devo diversificar? E como é que eu monto uma carteira? Então aqui, apesar de ser de forma superficial, acho que pode contribuir demais com vocês aí. E por mais que você... Amor, eu já sei tudo. Então considere comprar o e-book para ajudar o canal. Considere comprar o e-book para presentear um amigo. Considere comprar um e-book, né, para um parente que esteja querendo investir. Né? Então o valor é bem acessível, bem baratinho. E acho que para vocês não vai apertar vocês, mas para o canal faz muita diferença. Até o final de março, com o cupom AMU10, você vai ter aí 10% de desconto. E quem é membro do canal, eu vou dar um desconto ainda maior. Tá? Então me chama no privado lá que eu vou dar um código aí exclusivo, um cupom exclusivo para os membros. Nesse slide a gente verifica que a B3 é uma boa pagadora de dividendos. A gente viu que em termos de yield não tem sido algo tão bacana, que nos idos de 2020 e 2021 ela entregou um dividendo bem bacana, mas que veio diminuindo aí no final de 2021 e o ano 2022, né? Mas ainda assim, na minha humilde opinião, é um dividendo bem considerável, né? Aceitável para os meus critérios, né? Pode ser que você exija mais, mas para os meus critérios estou satisfeito. E aqui a gente vê com mais exatidão os dividendos entregues. Com qual recorrência eles costumam pagar. Então, olha lá. Setembro de 2021. Vamos ver se pagou em setembro de 2022? Setembro de 2022. Como nós não estamos em 2023, não tem como saber. É bom você, sempre que você for olhar uma ação, veja se ela tem recorrência no seu pagamento, porque meio que você consegue prever quando que a empresa vai pagar. Ou não é que ela é obrigada a pagar, mas você consegue ter uma certa regularidade. Ó. Então, dezembro ela anunciou. Vamos ver se anunciou em dezembro de 22? Anunciou em dezembro de 22. Vamos lá, março. A empresa anunciou em março? Março de 22. E agora, em março de 2023? Não é bem março, né? Foi final de fevereiro, ó, mas vai pagar em abril ali do mesmo jeito. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar é que aqui tem muito mais slides desse aqui, tá? Mas com pouco que eu mostrei aqui, a gente vê que tem sim uma certa regularidade de distribuição. Então ela geralmente faz 4 vezes ao ano, ó, março, junho, setembro e dezembro. Então de 3 em 3 meses a empresa faz seus pagamentos de dividendos aí. O que a gente observa aí? O dinheiro não sai do céu, não cai do céu, ele é gerado, tá? Então nesses momentos aqui, ó, esse verde é o lucro e aqui é o que ele distribuiu do lucro. Então isso se chama payout. O payout médio da empresa é de 86% e atualmente está em 54%. Mas note, durante 2 anos seguidos, a empresa chegou a distribuir um lucro acima do que ela gerou. Amu, mas como que ela distribui acima do seu lucro? Gente, olha quanto tempo a empresa gerou lucro e não distribuiu dividendos. Então ela tinha uma reserva acumulada de lucros altíssima. E aí ela vinha fazendo distribuições abaixo do lucro. Durante 2 anos seguidos, ela distribuiu acima do seu lucro. E no ano de 2021, ela ainda distribuiu bem próximo da sua totalidade de lucro. E aí, no ano de 2022, ela optou por distribuir apenas metade. Eu acho que a empresa vai sim continuar pagando com ótimos payouts, tá? Até acima de 50% de payout. Acima de 50% do lucro ela deve começar a entregar. Agora, tem momentos que a empresa freia, porque ela pode estar capitalizando aí para continuar os seus investimentos. Tem momento que ela, em tese, não tem em que investir, começa a abrir a mão da torneira, tá? Então, eu acredito ser uma ótima pagadora de dividendos no futuro. Estou super satisfeito com a empresa, na minha opinião aí. Aqui a gente vê a composição acionária da empresa. Então essa aqui, ó, Capital Research Global Investors. Ela detém aí 10% das ações da empresa. Esse Gifford aqui tem mais 5%. Esse outro aqui, mais 5%. Então note que estrangeiros aí tem um percentual alto da B3, né? E a BlackRock também, que é americana, mais 4%. A tesouraria ali tem mais 3%. E aí a empresa tem um free float muito alto. 72% das ações estão aí livres para negociação, né? Tá no mercado aí para negociação. Geralmente, quando eu vejo essa parte aqui, eu sempre lembro da família Barsi. O Luiz Barsi, eu sou um Zé Goiaba, ele é um bilionário. Então, quem tá certo, eu ou ele? Independente, eu nem vou abrir a boca, quem tá certo, ele. Porque ele tem resultado e eu não tenho. Mas o Barsi falou que não gosta de investir em fundos imobiliários porque
as despesas, as taxas da gestora corroem muito o dinheiro que ela vai gerar e tal. Eu nem vou tecer maiores comentários. E outra coisa que eu não entendo é como que a empresa tem 8,25 membros, né? Como é que o site traz isso? Mas vamos lá, ó, tem 22 membros na empresa e ele gastou 85 milhões, tá? No ano de 2021 aí, com gastos com a cúpula da empresa. Gente, 85 milhões. Aí como que o pessoal do Barsi fala que não investe em fundos imobiliários porque a taxa de gestão e administração corrói o resultado do fundo? Empresas também têm alto gasto aí com a sua cúpula, com os diretores e tal. Então essa história de taxa de administração e tal, para mim não cola, tá bom? Então tem outras conversas que ele justificou por que ele não gosta de fundos imobiliários. E, na minha humilde opinião, né, de alguém que não tem resultado, discordo da opinião dele. Antes de eu continuar falando aqui, né, só para fechar o assunto, então eu acho que você pode ter tudo no seu portfólio. Então essa história de você depreciar um ativo em detrimento de outro, para mim isso aí é besteira. Eu já tenho alguns vídeos aqui falando dessa ação, né, da B3. Dessa vez eu quis trazer para vocês meio que como que a bolsa se compôs no que ela é hoje. Então essa história de B3 aqui é que, entre aspas, ela meio que unificou três partes que existia. Então, ó, antigamente era Bovespa. Depois essa bolsa de mercados e futuros ainda tinha tal de CETIP. Então ela juntou essa fusão entre BMF, Bovespa e BMF Bovespa aí, ó. E aí IPO da CETIP. O que acontece? Ele unificou como se fosse três empresas. Então é Bolsa Brasil, Bolsa Balcão. Ele unificou três ramos num só. Antigamente existia bolsa em outros estados, existia a Bolsa do Rio de Janeiro também. E meio que acabou tendo somente a Bolsa lá de São Paulo atualmente. Então, a gente vê todo o histórico, desde quando era Bovespa até chegar atualmente na B3. Toda empresa que você for investir, você tem que tentar entender como que a empresa gera lucro. Então, note, ó, a bolsa, o que ela faz? Serviços, ó, de produtos listados, produtos de balcão, infraestrutura para financiamento e tecnologia de dados e serviços. Então a bolsa, ela compra até empresas que prestam serviço de tecnologia, serviços de... Então ela tem diversos segmentos aí. Hoje, a composição do dinheiro que a bolsa gera, 42% vem de ativos listados, ó, ações, instrumentos de renda variável. Sistema de compensação aí, ó, 23% das receitas. Balcão, que é central de registros, depositário de custódia e tal, ó, gera 13% das receitas. Esse sistema de infra aí, ó, que é registro e controle de gravames, sabe, carro? Quando você compra um carro e ele for financiado, alienado, esses trem, o gravame dele fica gravado lá na bolsa. Esse serviço que ela presta, ó, gera 4% de receita. E essas questões de dados e tal, ó, gera mais 18%. Aqui a gente vê como que as empresas cresceram aí no nosso segmento. E aí a gente vê como é que essas empresas captaram recursos aí no mercado de capitais e também como que eles captaram recursos do BNDES. Em 2017, de todo o dinheiro que veio para a Bolsa, 160 bilhões foi para renda fixa. Eles captaram ali, ó, para renda fixa offshore, 100 bilhões e 40 bilhões para ações. Já no ano de 2021, olha quanto era, 40 bilhões conseguiram captar 128 bilhões. E no ano passado, 2022, foi um ano de eleições, um ano mais complicado, apenas 55 bilhões de ações. Offshore na época, 130 bilhões no 2021, o ano passado, 29 bilhões. E renda fixa conseguiu captar mais ou menos a mesma coisa aí. E nos decursos dos anos aí, o que o BNDES ajudou nessas captações de recursos aí? Já chegou a ser 88 bilhões, e nos últimos anos ficou entre 60, 55, 60 e pouco. Diminuiu um pouco o quanto que o BNDES estava subsidiando aí o capital, né? Aqui ele mostra um pouco do desempenho da empresa. E às vezes o que me chama a atenção é: nossa, a empresa foi mal. Igual recentemente criticaram o Bradesco. Porque no quarto trimestre, o Bradesco, entre aspas, só deu quase 2 bilhões de lucro. Tá? O que acontece? O Bradesco, na verdade, deu quase 6 bilhões de lucro. Só que aí teve a questão das Americanas lá, que ele provisionou 5 bilhões de prejuízo. Então, assim, eles esperavam, por exemplo, que o Bradesco ia ter 7 bilhões de lucro, e ele deu 6. E aí o mercado se desespera. Gente, a empresa deu muito lucro ainda. Então, essa é a questão. Por mais que, às vezes, reduza um ou outro mês, o que a gente vai observar aqui, por exemplo? Ó, ações à vista, teve um crescimento de 2%. O índice de ações aí teve uma queda de 17%. Os derivativos teve uma alta de 6%. A renda fixa, uma alta de 16%.
Por mais que tenha tido essas quedas aí, não necessariamente isso significa que a empresa deixou de ser lucrativa. Às vezes, por questões de momento, a empresa lucra menos, a empresa tem menos resultado, mas isso não significa que a empresa tenha perdido qualidade. Aqui a gente vê como que a empresa gera resultado. Então, no quarto TRI de 2022, a Bolsa gerou 2 bilhões e 568 milhões de receita. Desse valor, os ativos listados... o que é um ativo listado? Ora, aqueles ativos que você consegue comprar direto do home broker. O que é um ativo de balcão? Ativo de balcão são aqueles ativos que não são listados. Você só compra por meio de uma mesa de operações. Então, nas corretoras, você tem que entrar em contato com alguém para você conseguir comprar esse ativo. Ou por meio de um AI, assessor de investimento. Então, infraestrutura para financiamentos, 111 milhões gerou para a empresa. Tecnologia de dados gerou 468 milhões. Então, a receita líquida que ela gerou no quarto trimestre foi de 2 bilhões e 307 milhões. As despesas foram de 561 milhões. O EBITDA recorrente aí, de 1 bilhão e 626 milhões. E aí o lucro líquido, depois que paga tudo, 1 bilhão e 151 milhões. Gente, no quarto trimestre, em 3 meses, outubro, novembro e dezembro, a empresa gerou 1 bilhão de lucro. Aí, poxa, 1 bilhão de lucro em 3 meses, isso é pouco ou é muito? Só que isso, gente, ó como é que é contraditório. Representou um recuo de 6,3% em relação ao ano de 2021. Então ele ter lucrado 6% a menos significa que a empresa vai falir? Aí o que você deve acompanhar se você for um investidor da B3? Você deve acompanhar o seguinte, da agora para frente eu vou monitorar. Aí a gente vai olhar aqui, o primeiro TRI de 23, continuou caindo? Aí você olha o segundo TRI de 23, continuou caindo? Você olha isso durante 3 trimestres, um ano e meio. Se ele continuar sempre caindo, sinal que a empresa está começando a ir por água abaixo. Onde que isso aqui ficou claro, um sinal desse na época? Com a empresa Cielo. A empresa Cielo, ela começou a mostrar trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano, que o seu lucro estava diminuindo. Foi quando ocorreu a quebra do monopólio, que só tinha 2 maquininhas de cartão no Brasil, que era a Redcard e a Visa. Quando quebrou, que hoje qualquer empresa tem, aí todos os bancos criaram suas maquininhas, e financeiras criaram maquininhas, a Cielo, que era da Visa, começou a sofrer muito. Então, lá começou a mostrar, trimestre a trimestre, a queda do lucro da empresa. Então, se isso ocorrer, aí é um sinal de que a empresa está degringolando. Mas um trimestre ou outro ter uma redução, não significa que a empresa está indo mal. Então, aqui a gente vê sobre o endividamento da empresa, a empresa, em 2022, tinha 3,5 bilhões de caixa, CAPEX, que é dinheiro para investimento, 242 milhões, então sobrou 3 bilhões e 258. Proventos referente ao exercício 2022, 2 bilhões e 283 milhões. Com os proventos, né? Depois, recompras referente ao exercício 2022, 2 bilhões e 298 milhões. Caixa gerado consumido no período, 2 bilhões. Então, note que ainda sobrou 1 bilhão e meio de lucro, né? Aqui a gente vê com mais exatidão. O início do caixa era de 6 bilhões e 700. Ele teve investimentos, 22 milhões. Caixa líquido de atividades de financiamentos antes das distribuições. Retirou 3 milhões e 200 para ficar no caixa líquido. Então, caixa após investimentos e financiamentos, 3 milhões e meio. Aí gastou com investimentos aqui 242 milhões. Com pagamentos de proventos, 2 bilhões e 200 milhões. E com recompra de ações, 2 bilhões e 900, quase 3 bilhões. Então, caixa gerado ou consumido no período, ele ficou com, entre aspas, um negativo de 2 bilhões. Ele diminuiu o caixa que ele tinha ao invés de ficar no positivo. Mas não é nada demais, não é que a empresa está dando prejuízo nem nada nesse sentido, não. Como eu mostrei lá, em um trimestre ela gerou 1 bilhão de lucro líquido. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito dessa empresa, de eu mostrar aquele último slide, se a empresa é lucrativa ou não, eu trago novamente, reforço as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação pelo Pix, considere tornar-se membro do nosso trabalho, considere adquirir o nosso e-book. O e-book é bem baratinho, vai fazer grande diferença pra gente, e eu acho que para vocês não vai apertar quase nada, tá? Então considere adquirir nosso e-book, que eu agradeço de coração. E aqui é aquele gráfico que eu sempre gosto de mostrar. Tem muita informação, muita. Mas se você olhar para essa parte, isso eu estou falando como um Zé Goiaba investindo. Você não precisa ser um investidor profissional para você olhar por alto e saber se a empresa está saudável ou não. 2012, pagou tudo. A empresa gerou 1 bilhão de lucro líquido.
Isso ficou no caixa, teoricamente, tá? 2013, 1 bilhão de lucro. 2014, quase 1 bilhão. 2015, 2 bilhões de lucro. 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 200, 2 bilhões, 2 bilhões, 4 bilhões, 4 bilhões, 4 bilhões. A empresa vem gerando lucro após lucro desde 2012 para cá. E ainda tem um históricozinho antes aqui, tá? Poxa, você não vê nenhum ano, ó, desde 2009, sempre essa barrinha azul acima do... Então, sempre deu lucro. E você vê que ultimamente o lucro ainda vem sendo crescente. A receita, né? E o lucro vem acompanhando. Às vezes você vê algumas empresas que eu trouxe recentemente, a Magazine Luiza, se eu não me engano, Americanas, não sei, em que as receitas triplicaram, quadruplicaram, e pelo contrário, o lucro, ao invés de crescer, ele fez só dar prejuízo. Então essa é uma empresa que é o que a gente quer ver. Você quer ver aumentando receita, mas você também quer ver o lucro aumentando. Então, enfim, né? Eu acho que é uma ótima empresa da Bolsa, e a própria Bolsa é uma ótima empresa da Bolsa. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa empresa são somente essas informações. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Comenta para nós se você já conhecia ações da própria B3, se você tem ações dessa empresa, e comenta o que você achou a respeito da empresa. Eu sou suspeito, né? É uma empresa que eu gosto bastante. O fato de eu gostar não significa que é boa, que você deva comprar, e sequer é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere nos nossos canais secundários e se inscrever lá, que vai ajudar bastante o nosso trabalho. E considere nas outras plataformas de seguir, se inscrever. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aí. O que eu tinha para trazer então a respeito de B3 são somente essas informações. Ao final do vídeo aqui eu vou deixar passando vários slides a respeito dessa empresa. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Muito obrigado de coração a tudo que vocês fazem, todos os apoios, tá? Eu vou ficando por aqui. E fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!